Fala galera, hoje nós estamos na 23ª edição da Bienal que acontece em São Paulo. Nós viemos conferir com os jovens se eles preferem o livro digital ou físico. E se eles pudessem escolher uma história e um personagem para viver, quais seriam? Vem conferir comigo. Eu tô aqui com o João Pedro e com a Ana Paula. Eles são fãs de Game of Thrones e eu quero saber, vocês preferem o livro ou a série? O livro. O livro? Por que o livro? Porque eu acho que a história original é mais detalhada, dá pra você perceber melhor a história do que na série. Bacana. E você, Ana Paula? Eu acho que... Eu não li ainda, mas eu acho que quando eu ler eu vou preferir o livro mesmo, porque sempre prefiro os livros. Pelo fato de ter mais detalhes, contar mais. Mais detalhes. Interessante. E agora, pensem vocês. Uma história qualquer outro personagem. Qual história vocês escolheriam e qual personagem para viver essa história? Pode ser qualquer história, qualquer personagem. Do Game of Thrones. Pode ser do Game of Thrones. Eu gostaria de viver com o Mindinho. Mendigo? Mindinho. Mindinho, ali na parte de Porto Real, por ali. Legal, legal. E você, Ana Paula? Acho que um dos guardiões da muralha lá, que ficam os Cavaleiros da Noite lá, eu não lembro o nome direito. E o personagem Percy Jackson, não sei explicar porquê. Essa é a história que mais me marcou, talvez, as duas. Legal, bacana, bacana. E vocês? Eu gostaria de ver no Diário de um Banana, eu gostaria de ver o Percy Jackson, seria da hora, por causa de ver ele como um desenho pra mim, seria legal. Legal. Bom, galera, agora eu tô aqui com o Luiz Felipe e o Eduardo Damasceno. Eles recriaram a história do Bidu com o Franjinha. E eu quero saber de vocês, de onde veio a ideia e como surgiu essa oportunidade? Nós fomos convidados pelo editor, o Sidney, editor da MSP, com um convite para fazer esse personagem, justamente essa história do Bidu encontrando o Franjinha, como os dois se conheceram. Bateu o nervosismo na hora, mas foi inacreditável, foi um convite maravilhoso. Que legal, que legal. E a história em si, foi difícil vocês recriarem, vocês se imaginaram fácil, como foi o processo? Não, acho que fácil é o que passa mais longe de como foi, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Assim, trabalhar com um personagem que as pessoas já têm uma história afetiva com ele, as pessoas já conhecem. Então, na hora que isso caiu na nossa mão, a gente começou a trabalhar sem parar para tentar estar à altura do que as pessoas estavam esperando. Fala galera, eu tô aqui com o Eduardo Damone agora e ele deu um início e um fim para a Caverna do Dragão. Eu quero saber dele, como foi que isso aconteceu, de onde você tirou a ideia e como você escreveu? Bem, primeiro a gente tinha uma turma que desde o novo jogava um RPG baseado no Caverna do Dragão. Começamos a jogar Dungeons and Dragons, aí depois saiu o desenho, a gente adaptou e começou a jogar o Caverna do Dragão. Quando o desenho terminou sem ter um final, ficou aquela especulação na turma. A gente jogou pouco tempo esse RPG, mais de 20 anos. E quando a turma começou a se separar, eu sempre falei que ia escrever e fiquei enrolando com essa história, que eu queria dar um fim para a história, que eu não me conformava. Em 2009 eu aposentei da minha empresa, eu saí por um problema de saúde e resolvi me dedicar à escrita. Aí fiz o desenho, peguei os cadernos antigos, tinha as campanhas de RPG todas compiladas e fiz o livro. Agora eu tô aqui com o autor Ferrinho, ele escreveu o livro Conflito e Cooperação entre Gerações. Eu quero saber de você, de onde veio a ideia de escrever sobre um assunto tão interessante como esse? Foi a partir de uma pesquisa que eu fiz no SESC, quando eu trabalhava no SESC, analisando o relacionamento do pessoal da terceira idade com os adolescentes, com as crianças, nas atividades culturais, nas atividades de lazer do SESC. Oficinas de teatro, música, literatura, atividades físicas. Então, deu vontade de entender como é que as gerações se relacionam na sociedade atual e como que se pode fazer um trabalho para aproximar as gerações, pais e filhos, avós e netos, e não só dentro da família,
mas na escola, no trabalho, na rua, no transporte público, como que é possível a gente estimular o diálogo e combater ainda um certo preconceito que tem. A gente chama de preconceito etário, preconceito de idade, que pode ser tanto dos jovens em relação aos velhos, como podem ser dos velhos em relação aos mais jovens, né? Galera, agora eu tô aqui com a Ana Beatriz Brandão. Ela é uma das principais escritoras jovens no momento. Ela já escreveu 12 livros e acabou de publicar o primeiro, e que está fazendo um sucesso aqui na Bienal. Ana, conta pra gente um pouquinho sobre esse seu primeiro livro. Ele conta a história de uma garota de 17 anos chamada Samantha. Ela tem visões do futuro e vê vultos. Ela cresce aprendendo a lidar com várias perdas misteriosas de pessoas que se aproximam dela e vai para uma faculdade. Lá ela conhece um garoto chamado Gabriel, que ajuda ela a desvendar todos os mistérios em torno da vida dela. Só que nesse meio tempo, ela começa a ouvir uma voz. E quando ela descobre de quem que é essa voz, ela se vê no meio de uma guerra e tendo que fazer várias escolhas. Uma delas é se ela segue o caminho mais fácil, que poderia salvar a vida dela, ou se ela enfrenta o destino dela. Só que tem um detalhe, dessa escolha depende o destino da humanidade. Uau! Bastante fascinante. E você já leu algum livro digital, um e-book? Já foi... eu não lembro qual. Eu acho Normal. que foi o Alto da Barca do Inferno. Ah, sim, era pro colégio ou você deu pro pro... colégio. Interessante. E você prefere o livro físico ou o livro digital? Físico. Eu gosto de Qual a ter ele na diferença? minha estante, assim, sabe? Olhar pra ele todo dia. Meu bebê, entendeu? Agora, ó, se você pudesse escolher uma história e um personagem de qualquer história, qualquer personagem, pra você viver essa história com esse personagem, qual seria e por quê? Quais seriam? Qual história e qual personagem? Vixe. Eu acho que Percy Jackson, Percy Jackson viveria a própria história ou uma outra história? a própria história. Galera, agora eu tô aqui com o Ash, o Alex do Laranja Mecânica e o Dom Pedro, imperador do Brasil. Eu quero saber de vocês estão na maior feira literária da América Latina. Vocês realmente leem? Sim, eu gosto de ler mais ficção, fantasia, alguns romances, mas mais pra ficção e fantasias. Legal. E você? Eu também, eu gosto das séries infantos juvenis, tipo Cidade dos Ossos, Percy Jackson, é o que eu mais gosto de ler. Bacana. Você, Dom Pedro? Eu gosto de ler também, bastante drama ou ficção também, acho muito interessante. Muito bom. E vocês já leram algum livro online, algum e-book? Olha, eu já tive que ler pra fazer prova. Eu baixei os livros de cálculo lá da faculdade e li. Alguém aí já leu? Não, eu só li textos curtos, mas um livro inteiro não. Eu também, não consigo acostumar tão bem com o livro do e-book que o impresso. É isso que eu ia perguntar. É melhor o livro físico ou o digital? Pra mim é o físico, cara. Eu tentei já ler um digital, mas dá dor de cabeça, é ruim. Não curti não, cara. Eu gosto de ter um livro assim em mãos, até pela coleção, assim. A saga Harry Potter eu tenho, Game of Thrones eu tenho todos. Então, assim, eu gosto de ter o livro mesmo. Bom, galera, nós ficamos por aqui na 23ª edição da Bienal do Livro que aconteceu em São Paulo. Foi muito bacana, não? Eu fico por aqui lendo Game of Thrones. Se você quiser acessar outras matérias, acesse www.hcnoar.com, siga nosso Twitter, @hcnoar, e curta a nossa página no facebook.com/hcnoar. Nós somos HC Noir, o Jovem do Novo Mundo se encontra aqui.